a gente já não tá aqui assim, meu Deus, o Flamengo ganhou do Chelsea. Não, cara, o Flamengo ganhou do Chelsea e foi superior, entendeu? Foi superior, merecidíssimo. E agora é um dos grandes favoritos e tem grandes chances de chegar nas quartas de final, tá? Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes no Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, dá o like, velho, porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos pra ver o Flamengo ganhando do Chelsea no Mundial, meus amigos. Um bom dia para todos aí. Esse é o boletim do 7º dia do Super Mundial e a gente vai estar dando uma passada aqui, uma resumida do que foi então o dia de ontem, né? Nós tivemos 4 jogos ontem, 2 jogos mais importantes e 2 jogos um pouco menos importantes, né? Vamos começar pelo grupo C, né? Tivemos Benfica e Auckland City. Me impressionou no primeiro tempo, o Benfica quase não conseguia abrir o placar contra o Auckland City, viu? Não pode, só falta o Auckland City dar um atropelo, fazer um contra-ataque e marcar gol no Benfica, né? Benfica, obviamente, com muito mais posse de bola que o Auckland City, né? Um time amador, mas conseguiu aí bater por 6-0, né? Fez o gol no final do primeiro tempo e depois outros 5 gols no segundo tempo, né? E Benfica sabia da necessidade de sair com a sua primeira vitória e de fazer um saldo que deve ser aí o grande diferencial para ver entre Boca e Benfica quem que passa aí para a próxima fase, né? Não tivemos novidades, mas assim, o Benfica apanhou no primeiro tempo, viu, galera? Eu fiquei bem impressionado, não imaginava que o Auckland City poderia segurar tanto um time da prateleira B da Europa, né? Mas depois, a hora que abriu a porteira, né, o Auckland City teve que sair e Benfica arrematou, né, matou a pau. E aí, já como segundo jogo da tarde, nós tivemos Flamengo e Chelsea. Galera, pelo que havia e pelo que estava se desenhando aí no Mundial, né, eu realmente imaginei que o Flamengo tinha totais chances de ganhar. Tá? Não foi algo assim que eu acredito que fugiu assim da normalidade. Não, muito pelo contrário, né? É o futebol que o Flamengo vem apresentando nos últimos anos, né? E o futebol que o Chelsea, principalmente, apresentou na primeira rodada do Mundial, levavam a gente a imaginar que seria um jogo franco, né? E foi. E ali no erro do Wesley, primeiramente o Chelsea vai lá, abre o placar. Mas o Flamengo, ele mostrou, assim, tanto em posse de bola, quanto em chutes, quanto proposição de jogo, marcação, que estava superior ao Chelsea. Isso daí, a gente não tinha dúvida, né? O Pedro, ele não entra como titular, né? O Filipe Luís, ele opta por usar o Plata já na frente, porque ele sabia que o Flamengo precisava de transições rápidas, né? E às vezes colocar o Pedro lá na frente, que também não estava vindo muito bem, talvez iria dar uma freada, né? Abre um parênteses aqui, pra mim o melhor jogador do jogo, Gerson, tá? Gerson irretocável, impecável, tá? E aí vira o primeiro tempo e o Filipe Luís decide, pra dar mais velocidade, né? Arrascaeta, ele saca e coloca o Bruno Henrique para dar essa maior velocidade, e ele coloca o Wallace no lugar do Gerson. E aí o time realmente mudou, cara. Ó, tem que tirar o chapéu, galera. O Filipe Luís é um excelente treinador, não tem que falar, cara. E aí sai o primeiro gol do Bruno Henrique, né? E vocês separaram que toda a jogada ela tava acontecendo uma transição dentro da área, né? Tanto que o segundo gol do Danilo também veio uma transição do Bruno Henrique pro Danilo, no primeiro pau pro segundo pau, dentro ali próximo bem a pequena área, né? Os 2 primeiros gols muito parecidos. O Flamengo vai e já vira 2-1. E aí, meu amigo, que o Chelsea tem um jogador expulso. Aí pronto. Aí com a torcida do Flamengo em peso no jogo, meu amigo. O Flamengo com aquela proposição, né, com transições rápidas, com uma maior posse de bola. Jorginho, galera. Jorginho é um garçom. Ele tomou porrada o jogo inteiro. Ele não é um jogador que vai pro embate assim em termos de briga, de catimba. Ele é um jogador extremamente técnico, é um excelente volante, assim, ó. A contratação do Jorginho pro Flamengo, pra mim, assim, ó, deu uma mobilidade pro meio-campo, uma distribuição de bola no meio do campo que, assim, o Flamengo tá de parabéns. E aí o Wallace finaliza num terceiro gol, cara, a jogada foi linda, né? Ele ainda dá um passe de calcanhar, a bola depois acaba sobrando pra ele só olha a bola no pé dele, olha pro goleiro e escolhe aí fazer o terceiro gol, 3 ao Flamengo superior em posse de bola, superior em lances perigosos, superior em chutes para o gol, superior em defesa do goleiro. O goleiro do Chelsea teve que trabalhar mais
Então assim, galera, isso mostrou que mesmo a Premier League sendo o campeonato mais caro do mundo, o campeonato do maior nível competitivo, os nossos clubes aqui, o líder do Campeonato Brasileiro, sobrou em campo para bater o Chelsea, que ganhou a Conferência League agora, que se classificou para Champions. Então vocês podem ver que realmente a gente já não tá aqui assim, meu Deus, o Flamengo ganhou do Chelsea. Não, cara, o Flamengo ganhou do Chelsea e foi superior, entendeu? Foi superior, merecidíssimo. E agora é um dos grandes favoritos e tem grandes chances de chegar nas quartas de final, tá? Se esse confronto, se ele pegar alguém do grupo C, se eles classificam em primeiro e Bayern em primeiro, ele vai pegar Benfica ou Boca Juniors. Olha isso. E ele tem totais chances contra Benfica e Boca Juniors, com certeza. O Flamengo tá à frente desses dois times. Então ele pode vir acabar se classificando para umas quartas de final com um possível chaveamento do que vem do grupo A do grupo B. Ontem o Flamengo botou o pé nas quartas de final com essa vitória. Imprensa inglesa mordendo a chumbada. E respeita o futebol brasileiro, galera. Respeita, tá? Tem que respeitar. Nós tivemos também o Esperance contra o Los Angeles FC. Fiquei surpreso do Esperance ganhar. Mostrou um futebol diferente, né? Apesar dele ter enfrentado o Flamengo na primeira rodada, o Los Angeles FC é um time também que eu acho que vai dar um bom embate contra o Flamengo, apesar do Flamengo ser mais forte. E foi um jogo franco, né? O Los Angeles começa dominando o jogo, mas deu o Esperance e também gostou de ficar com a bola e começou o jogo lá e cá. Lá e cá começou a ter um jogo razoavelmente equilibrado, um pouco mais pro Los Angeles. E daí, num dos ataques do Esperance, uma grande jogada e o Esperance vai e ganha de 1-0 do Los Angeles FC, segurando também toda a pressão depois no final, né, do jogo do segundo tempo, né? O Buanga, cara, não conseguiu fazer, conseguiram marcar o Buanga. Cara, é Copa, velho, Copa, assim. Giroud, né, também jogou, não conseguiu fazer, teve uma boa atuação, mas acredito que ficou um pouquinho ainda abaixo do que ele poderia apresentar. E Los Angeles FC ficou com 0 no grupo e agora o Esperance vai para 3. Então nós temos agora o Flamengo com 6, Chelsea e Esperance com 3 e Los Angeles FC com 0. E para mim, o jogo que não se poderia deixar de assistir foi Boca Juniors e Bayern de Munique. Primeiro fator, por ser 7 títulos mundiais em campo, 4 do Bayern e 3 do Benfica. Segundo fator, revanche do jogo da final da Intercontinental de 2001, em que o Bayern de Munique com Kufo ganha de 1-0. Eu falei aqui que esse seria o grande clássico, né, que iria acontecer nesse Super Mundial, que você não poderia perder por conta dessa revanche. Terceiro, Bayern de Munique é o time que goleou o Auckland City e nós não tínhamos um parâmetro, um termômetro para ver com que força que ele vinha. E galera, na minha opinião, do que foi mostrado de futebol até agora, Bayern de Munique é o favorito a ganhar esse Mundial. A diferença do nível técnico entre ele e o Boca Juniors foi absurda. O Bayern de Munique dominou o jogo. Coman, Kane, Kimmich, Gnabry. O Bayern, assim, primeiro que começa com a posse de bola. O Bayern não deixa o adversário, não deixou o Boca Juniors ficar com a bola. Não deixou. A torcida do Boca estava em peso no estádio gritando e o Bayern dominando o jogo. Né? Logo no primeiro tempo, o Bayern tenta um cruzamento, uma enfiada dentro da área, o Boca tira, sobra no pé do Kane, ele vai e empurra pro canto. 1-0, só que o Bayern continuou pressionando, né? Teve jogada pelo lado direito, teve jogada pelo lado esquerdo. Pra mim, o melhor jogador em campo foi o Coman. Não tem, galera. O lado esquerdo ali, eu não sei se existem times sul-americanos que possuem alguém que consiga dar combate no mesmo nível do que o futebol que o Coman vem. Toda vez ele dribla, ele consegue passar, ele corre mais do que a zaga. Ele, assim, cara, ele tem uma visão de jogo absurda, né? O Olise pelo lado direito é outro monstro, assim, monstro. Mas eu ainda senti o Coman um pouco mais acima. E o Boca, galera, ele não conseguia ficar com a bola, né? Tentava transições a partir de passe longo, tá? Só que a linha do Bayern estava muito postada, mas muito à frente, entendeu? Poucas vezes o Boca conseguiu chegar próximo ao gol, principalmente no primeiro tempo, e daí você chegava e parava no Neuer, cara, que é um robô, cara. Neuer é um robô, assim, tirando o Lev Yashin, né, que foi o único goleiro que ganhou bola de ouro na história. Se você for ver os vídeos desse Lev Yashin, você vai entender por que ele é considerado o melhor goleiro da história, mas eu acho que da época contemporânea, Neuer era o melhor goleiro. Não tem, cara. É uma defesa muito segura, muito segura. Só que daí vira o segundo tempo, o Bayern continua pressionando, só que o Boca ele deu uma ajeitada no time e começou a ficar um pouco mais com a bola. Ele começa a ficar um pouco mais com a bola. Merentiel dando a vida, cara, o Advíncula, cara, jogando pelo lado direito ali, se estripando ali na beirada do campo, muito difícil, assim, a marcação do Bayern sufocante, o Boca batendo bastante, né, parando muita jogada ali na intermediária, Kimmich
já quase saiu nos tapas ali com o meio campo do Boca. Só que o Boca tava ali, cara, o coitado do Marquezinho, do goleiro, ele tava, tipo, trabalhando demais, cara. Trabalhando demais, tava muito difícil, assim. Só que daí, meu amigo, ia um contra-ataque. Merentiel vai, recebe o passe, dá uma meia-lua e marca um golaço, velho. Golaço. Tipo assim, cara. Claro, a hora que eu vi o gol do Boca, meu amigo, ele deu o drible da vaca no zagueiro e chutou tranquilo. Filho da mãe, velho, não jogou nada pelo Palmeiras esse Merentiel e meteu um... Cara, se não for o gol mais bonito do Super Mundial até agora, tá entre o top 3. Não tem, cara. Que golaço. E aí o estádio veio abaixo, né, meu amigo? Aí o Hard Rock Stadium veio abaixo, né? Imagina, 65 mil pessoas ali assistindo, gritando pro Boca, 1 a 1. Eu falei, agora já era, agora a Boca vira ou a Boca segura. Boca fica 5 minutos ainda dando uma pressão, mas aí, cara, se vocês forem ver o segundo gol, meu amigo, é gol de futsal, velho. Porque se não for gol de futsal, não entra. Aí você vê quando que um time é bem treinado, o nível do Bayern, cara. Toque, toque, toque dentro da área, assim, e o Olise vai lá. Depois entrou o Sané, depois entrou o Musiala. Musiala também dá uma... Parece que machucou, né? Entrou e depois já teve que sair. E aí o Bayern dominou, ainda teve outras chances. O Boca não conseguiu depois, né, pressionar. Bayern infinitamente superior em todos os quesitos também em relação ao Boca Juniors. E realmente, assim, o jogo Bayern e Boca é o que mostra o que é a prateleira A da Europa com a prateleira BC da América do Sul. Quer dizer, prateleira B, porque o Boca não é prateleira A da América do Sul, eu vejo hoje assim. Bayern mostra que tem um time muito bem treinado, time muito bem fisicamente. Tá? Ainda depois entrou o Miller também e foi isso. Kompany vai lá, ganhou o jogo, foi um jogaço. Aquilo ali deu pra ver o que é a torcida do Boca. E assim, Boca ainda conseguiu ficar só com um gol, né? Atrás do Bayern. E agora vai pra goleada contra o Auckland City tentar bater o saldo do Benfica, porque o Benfica pega o Bayern na próxima rodada. Então o Boca ainda tem condições de se classificar, mas precisa ir pra cima e precisa golear o Auckland City, meu amigo. Tá entendendo? Então, assim, eu até do Boca falava assim, ó, a gente empresta um jogador aí, Auckland City, pra vocês aí jogar uma temporada e deixa a gente fazer 10 gols aí, meu amigo. Porque é difícil, cara. Olha, eu vou falar pra vocês, é um grupo bem embaçado. E qual que é o resumo aí, então, da data de ontem? Pra mim, é realmente que o Bayern é o time a ser batido nesse Mundial, tá? Talvez, juntamente aí com Manchester City e Juve, tenho minhas dúvidas, né? A Internazionale de Milão ainda, vamos ver agora a segunda rodada, mas para mim Bayern, o futebol mostrou para que veio mesmo e estão jogando sério, estão indo para cima. O Flamengo mostrou que é o time mais forte da América do Sul no Super Mundial até agora, é o que mostrou o melhor trabalho, fez 6 pontos contra 2 times, um razoavelmente mais ou menos bem, né, que seria o Esperance, não é um time ruim, né, bateu o Los Angeles, mas um contra o Chelsea, meu amigo. Assim, derrubou a Inglaterra, meu amigo. A rainha está desfraldada depois dessa vitória do Flamengo. Isso é bom para eles olharem qual que é o nível do Campeonato Brasileiro. E os outros 2 jogos, né, o Benfica voltando ao Super Mundial aí, vencendo, né, vai ter um jogo duríssimo contra o Bayern, tentando respirar. E o Esperance ainda tendo um pingo de esperança nesse grupo D, eu acho que não vai ter como, né? Esperance aí contra Chelsea na última rodada, eu acredito que não tenha condição, que o Chelsea também vai fazer um all-in, deve jogar tudo. Hoje nós teremos então 4 jogos, né? Fluminense e o SanHD, Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund. Asterisco aqui, tá? Não me surpreenda se o Mamelodi Sundowns conseguir um empatezinho aí contra o Borussia, mas acho que o Borussia deve acordar e deve ir bem pra cima, porque se jogar com a postura do Fluminense, o Mamelodi Sundowns é um time que gosta de ficar com a bola. Mas o jogo da rodada que vai pegar fogo, galera, vai pegar fogo, é Monterrey e River Plate. Mas não tenham dúvida, River Plate é o líder com 3 pontos, Monterrey empatou com a Internazionale, meu amigo. Então assim, e pelo que o Monterrey jogou, tá aqui, ó, com o River Plate, meu amigo, tá aqui. River Plate jogou pra mim abaixo ali, quando enfrentou ali no grupo o Urawa Reds, né? E teremos também, né, Internazionale e Urawa Reds, acho que vai passar o carretel, o Urawa acho que não aguenta. Mas a rodada hoje vai ser uma rodada bacana de assistir. Não percam River Plate e Monterrey. Tá legal de ver Mundial, as novidades estão surgindo, estão olhando para o futebol sul-americano já com outros olhos, estão vendo que as condições que o Mundial está oferecendo, grama top, tempo para preparação, tempo para recuperação, tempo para você estudar o adversário, menor tempo dentro de um ônibus, dentro de um avião. Isso está facilitando para os clubes brasileiros que têm essa realidade aí durante o ano inteiro, cara. Durante o ano inteiro, né?
Então eu acho que isso tá muito bom, tá sendo muito saudável pro futebol brasileiro. Tem um rumor aí falando que o próximo Super Mundial pode ser no Brasil, porque se for no Brasil, meu amigo, aí o mundo vai cair, meu amigo. Porque aí, meu amigo, se for aqui no Brasil, esse caneco vai ficar por aqui, cara. Vem que invada o campo, o caneco fica por aqui. Assistam os comentários da imprensa inglesa. Tem vários aí na internet falando a respeito da imprensa inglesa, falando a respeito da vitória do Flamengo. Acho interessante ver a perspectiva que os europeus estão tendo aí dos clubes brasileiros, principalmente do Flamengo. Beleza, pessoal? Esse foi mais um boletim. Se você me assistiu até agora, cara, vai, se inscreve no canal. Deixa o seu like, compartilha com todo mundo, cara. Sabe por quê? Porque todo mundo fala de Mundial agora, mas esse canal é só de Mundial. Eu falo sempre de Mundial, cara. Eu agradeço a você que tá até aqui comigo, tarado por Mundial de Clubes, meu amigo. Mais uma vez, se inscreve, deixa o like aí, compartilhe. Sabe por quê? Porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube e até a próxima.